Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Em 26 de agosto de 1998, a polícia de Jacinto City, no Texas, recebeu a ligação de um corredor que dizia ter encontrado um corpo abandonado às margens de uma estrada. Ao chegar no local, os policiais verificaram que se tratava de um homem na casa dos 50 anos e que em seu corpo tinham sinais claros de espancamento. Ele tinha muitos cortes e muitos machucados, mas não tinha nenhum sangue e as roupas estavam completamente limpas. Para os policiais, isso era outro sinal claro de que ele tinha sido morto em outro lugar. A pessoa que fez aquilo deu um banho no corpo, trocou as roupas e levou para aquele local. Como não tinha nenhum documento de identificação junto com o corpo, os policiais foram checar no banco de dados de pessoas registradas como desaparecidas para ver se encontravam alguém com as características dele. E eles encontraram então um registro que tinha sido feito no dia anterior, no dia 25, por uma mulher chamada Suzanne Basso, que dizia que seu amigo chamado Buddy Musso, que tinha deficiência intelectual, tinha desaparecido sem deixar nenhuma notícia. Os investigadores foram até a casa da Suzanne. Ela morava com seu filho, James O'Malley, de 23 anos. Eles contaram tudo o que aconteceu, sobre o corpo que tinham encontrado, e ela e o filho então foram com os policiais fazer o reconhecimento. Realmente, quando eles chegaram lá, se tratava do Buddy, e naquele momento a Suzanne se mostrou inconsolável, ela chorou, ficou desesperada, mas o James não demonstrou nenhum sentimento, nenhuma reação e continuou imparcial. Eles foram levados para a delegacia para maiores esclarecimentos, para falar quem era o Buddy e também como foram os seus últimos momentos, para tentar descobrir quem tinha feito aquilo com ele. Mas após poucos minutos que eles estavam na delegacia, o James, filho da Suzanne, acabou confessando que ele, a mãe e outras 4 pessoas tinham assassinado aquele homem. Buddy, na verdade, se chamava Louis Musso e era conhecido popularmente como Buddy ali como uma forma de apelido. Ele tinha 59 anos na época em que isso aconteceu e antes de ir para o Texas, vivia em Cliffside Park, Nova Jersey, em um complexo residencial para idosos e pessoas com deficiência. Isso porque ele tinha uma deficiência mental que fazia ele agir como uma criança. Ele era muito ingênuo, confiava nas pessoas, era muito brincalhão, animado, divertido e de bom coração. Ele trabalhava como empacotador em um pequeno supermercado ali da região durante meio período e também frequentava muito a igreja. Como ele era um homem simples e divertido, tinha muitos amigos. O Buddy havia sido casado no passado e teve um filho fruto desse relacionamento, mas em 1982 a sua esposa faleceu vítima de um câncer e ele criou o filho, mas acabaram se distanciando quando ele atingiu a vida adulta. Aos seus 58 anos, o Buddy conheceu a Suzanne Margaret Basso em um evento da igreja. A Suzanne estava ali apenas de viagem porque ela morava lá em Jacinto City, no Texas, e se apresentou a Buddy como uma mulher viúva com 2 filhos adultos, que também era muito divertida e boa pessoa. Eles se aproximaram e depois que ela voltou ao Texas, mantiveram um relacionamento à distância por cerca de 1 ano. Em 14 de julho de 1998, depois de já ter conversado muito com a Suzanne sobre isso, o Buddy resolveu se mudar de Nova Jersey para morar com ela no Texas. Ele estava muito empolgado com esse novo amor e ela demonstrava o mesmo, até porque era ela quem o convidava frequentemente para ir viver com ela no Texas. O Buddy então arrumou suas coisas, se despediu dos amigos e mudou para poder morar com a Suzanne e o seu filho James, mas o que parecia ser um sonho logo se transformou em um completo pesadelo na vida dele. Assim que ele chegou na casa da Suzanne, ela proibiu ele de manter qualquer contato com seus amigos de Nova Jersey e se mostrou uma pessoa completamente diferente.
ela passou a obrigá-lo a fazer todas as tarefas de casa e, caso contrário, caso alguma coisa não ficasse do agrado dela, o James, filho dela, agredia o Buddy violentamente. Além disso, quando ele não estava fazendo essas atividades, ele era obrigado a permanecer praticamente de joelhos em um colchão ali no chão da sala. E se ele tentasse sair ou tentasse fazer qualquer coisa, mais uma vez ele apanhava do James. A Suzanne ainda obrigou ele, logo nos primeiros dias, a assinar um seguro de vida que fazia ela a sua principal beneficiária caso ele viesse a falecer. O Buddy não recebia quase nada de comida ou água e também não era permitido ele ir no banheiro. E caso ele fizesse as suas necessidades ali no colchão, ele ainda apanhava mais ainda. Segundo o James, o plano de sua mãe desde o início era esse: seduzir um homem ingênuo, fazer ele assinar o seguro de vida e depois acabar matando ele para ficar com o dinheiro. E assim foi feito. Mas ele ainda disse que além dele e dela, tinham outros 4 criminosos envolvidos no crime. Essas 4 pessoas eram Bernice Aarons, de 54 anos, que era uma amiga da Suzanne e vizinha dela, o filho dessa mulher, chamado Craig Aarons, de 25 anos, a filha também dessa mulher, chamada Hope Aarons, de 22 anos, e o namorado dessa última, chamado Terence Singleton, de 27 anos. O James disse aos investigadores que foi a sua mãe quem planejou o assassinato, liderando todas as outras pessoas para agredirem violentamente o Buddy por 5 dias até a sua morte. Ele ainda disse que só participou de tudo isso porque tinha medo da mãe, mas segundo os investigadores, pelo jeito em que ele agia, a frieza que ele lidava ali com a situação, não demonstrava que ele tinha se arrependido de nada, que ele tinha nenhum remorso e que ele fez aquilo porque ele quis sim participar. O James admitiu que todos eles agrediram o Buddy com socos, chutes, tacos de beisebol e navalhas até ele não aguentar mais. Depois levaram ele para uma banheira cheia de produtos de limpeza, inclusive água sanitária, e a Suzanne jogou álcool por todo o corpo dele machucado, enquanto o James esfregava ele com uma escova de aço. Não ficou claro se o Buddy já estava morto nesse momento ou ainda com vida, mas os ferimentos dele foram tantos que não foi possível classificar nem mesmo a verdadeira causa da morte. O James também contou aonde eles tinham deixado as evidências ali, as coisas que eles tinham usado para limpar a cena do crime e limpar o próprio Buddy, e os policiais encontraram no local então vários lençóis e toalhas cheios de sangue, navalhas que haviam sido usadas e também as roupas cheias de sangue que o Buddy usava no momento do crime. Ao longo da investigação, descobriu-se que o seguro de vida do Buddy garantia $65 mil para Suzanne caso ele morresse por um crime violento. Ele também havia deixado a sua propriedade para ela e o seu testamento dizia que ninguém mais receberia um centavo. O James, o Terence e a Bernice haviam assinado como testemunhas, o que comprovava que o crime foi todo planejado com muita antecedência e todos os acusados haviam participado. Os detetives encontraram também uma cópia impressa do testamento do Buddy, escrita em 1997, no ano anterior, mas a cópia mais recente do seu testamento estava em um computador e era datada de 13 de agosto de 1998, apenas 12 dias antes dele ser assassinado. Foram encontrados extratos bancários mostrando que a Suzanne estava descontando cheques da Previdência Social do Buddy e outros documentos indicavam que ela havia tentado, sem sucesso, assumir a gestão da renda mensal da Previdência Social dele, mas alguém havia lutado contra esse pedido, possivelmente a sobrinha do Buddy, que era próxima a ele, ou seu amigo de confiança, Al Becker, que cuidava dos seus benefícios já há 20 anos. Havia também uma cópia de uma ordem de restrição que a Suzanne tinha feito, proibindo os parentes ou amigos de Buddy de fazer qualquer contato com ele. Pouco depois do Buddy se mudar para o Texas, o seu amigo Al Becker tentou contatá-lo para verificar o seu bem-estar, mas a Suzanne se recusou a colocar o Buddy no telefone. Preocupado, esse amigo contatou diferentes agências no Texas,
solicitando que realizassem uma verificação de bem-estar do Buddy, mas os seus pedidos nunca foram respondidos. Uma semana antes do assassinato, um vizinho viu o Buddy e percebeu que ele tinha um olho roxo, hematomas e cortes com sangue no rosto. Ele perguntou ao Buddy se ele queria que chamasse uma ambulância ou a polícia, mas ele apenas disse: "Ligue para qualquer pessoa e ela vai me bater de novo." O vizinho então não ligou para ninguém. Mais tarde, um bilhete foi encontrado nas calças do Buddy em um dos bolsos e era endereçado a um amigo em Nova Jersey. No bilhete ele dizia: "Você deve descer aqui e me tirar daqui. Eu quero voltar para Nova Jersey logo." Aparentemente, o Buddy nunca teve a chance de enviar a carta. A investigação concluiu que entre 21 e 25 de agosto, o Buddy sofreu espancamentos violentos administrados por Craig e Terrence e também foi abusado por Bernice e Hope. A surra incluiu ser atingido várias vezes com um cinto, tacos de beisebol, socos, chutes e outros objetos que estavam ao redor do apartamento. Como resultado dos espancamentos, o Buddy morreu na noite de 25 de agosto. Mas quem era Suzanne Basso, o cérebro por trás de todo esse crime violento? Em sua infância, Suzanne vivia com os pais e 7 irmãos mais velhos, e uma curiosidade é que sua mãe era irmã de Robert Garrow, um serial killer que fez suas vítimas em meados da década de 1970. Em 1970, a Suzanne se casou com James Peake, um fuzileiro naval, e com ele teve 2 filhos, uma menina e um menino, entre os anos de 1973 e 1974. Em 1982, o marido dela, James, foi preso por molestar a própria filha e uma outra criança, mas foi solto pouco depois e a Suzanne continuou a viver com ele. Em 1990, eles se mudaram para Houston e mudaram o sobrenome para O'Malley. A certa altura, o James foi embora e deixou a Suzanne, e em 1993 ela se casou novamente com Carmine Basso, dono de uma empresa de segurança privada, que morreu em 1997. Ele foi encontrado em seu escritório e morreu por causas naturais por conta de um problema no esôfago. Para concluir o caso, em outubro de 1999, aconteceu o julgamento dos criminosos. O James e o Terrence foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A Bernice foi condenada a 80 anos, enquanto seu filho Craig a 60 anos. A Hope, também filha da Bernice, fez um acordo de confissão de culpa e foi condenada a 20 anos de prisão, depois de se declarar culpada e testemunhar contra a Suzanne. Já a Suzanne, em seu julgamento, deu outro show de mentiras. Ela disse que tinha sido agredida violentamente por outras detentas e chegou a aparecer de cadeira de rodas em seu julgamento para comprovar essa agressão. Ela disse que também por causa disso, ela ficou cega e com sequelas mentais e em alguns momentos chegou até a agir como uma criança, imitando a voz de uma, para comprovar também essas sequelas. Ela chegou a dizer também que na verdade não foi ela que cometeu o crime, que ela era trigêmea e que foi uma dessas irmãs gêmeas dela que era a criminosa. Mas isso tudo não passou de, como eu disse, um show de mentiras, ninguém acreditou em nada disso e foi comprovado que ela era sim a criminosa, então ela foi finalmente sentenciada à morte por injeção letal e em 5 de fevereiro de 2014 sua pena foi cumprida e ela foi executada.